Olá, eu não sou Adilson, mas esse é o ArchiCast número 45. Estamos aqui com os vencedores aqui do prêmio da Casa Vogue Design 2018 na categoria mobiliário. Estamos aqui com o pessoal do F Studio, Fernando, Flávia e Felipe. E aí, pessoal, beleza? Boa noite, tudo bom? Beleza, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela conquista. A gente sabe que o trabalho de vocês é muito consistente, já tem um tempo, e aí só veio coroar aí esse momento da produção de vocês. Muito obrigado por terem aceitado bater esse papo com a gente. E tá aqui comigo hoje, Lili. Tudo bem, Lili? Tudo bem, meu querido. Oi, meninos. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Então esse cast vai funcionar mais ou menos como uma espécie de entrevista, mas primeiro a gente vai para as leituras de e-mail. Até mais. Olá pessoal, estamos aqui então para mais uma leitura de e-mails e comentários. Estou aqui hoje com o nosso querido Adilson. E aí, Adilson, tudo bem? Como tá, Levu? Tudo bom, e você? Tudo bem. Deixei você sozinho, né, pra fazer o podcast, né? Pois agora o pessoal tem que ver como é que vai ficar. E aí, como é que foi a viagem pra Dubai? Pois é, cara. Pô, pulei 3 vezes de bungee jump lá, pulei de paraquedas. Eu tô me recuperando. Pô, que bom. Então, como de praxe, dicas aí pra contato, como é que a galera entra em contato com a gente? Pô, é difícil ficar nesse papel também, vamos lá. Deixando comentários no post do nosso site, que é o archicast.com.br. Vocês podem também mandar um e-mail para contato@archicast.com.br e achar a gente nas nossas redes aí, que é Instagram, Twitter e também agora YouTube, mais forte do que nunca. Aqui, então, como de praxe, a gente vai ler alguns comentários que foram feitos no site do último cast, né, sobre fotografia e arquitetura. Vou ler aqui o comentário da Suelen Santana. Bem, primeira vez ouvindo um podcast de arquitetura, gostei bastante do conteúdo discutido e da visão do Manuel Sá sobre a arquitetura. A fotografia reflete uma apreciação espacial especial e única. Me inspira a procurar saber mais. Obrigada. Beleza, vou ler o do Douglas Aguiar, ele fala o seguinte: desde que entrei na faculdade, venho procurando podcast sobre arquitetura e agora finalmente achei, ainda por cima falando de um assunto que muito me interessa. Estou no 5º ano do meu curso e sou um desses fotógrafos de celular, inclusive editando as fotos no Snapseed e postando no Instagram, como vocês comentaram. Hahaha. Esse hahaha fica sempre uma merda lendo, né? Adorei as dicas do Manuel, tanto de técnicas quanto de referências. Agora tenho um caminho para começar a me profissionalizar. Quem sabe até seguir carreira no futuro. Obrigado a vocês do ArchiCast, que era um novo ouvinte. Aí ele deixou o Instagram também, a galera pode seguir você aqui, tá, Douglas Aguiar? Mas obrigado, cara, pelos comentários. Tomara que você seja mais bem sucedido aí com suas fotos e alce voos maiores aí. A Roberta também escreveu: olá, pessoal, gostaria apenas de compartilhar minha experiência com vocês. Sou advogada, atuo com advocacia desde 2014, mas esse ano tomei a decisão de matricular no curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Particular. Aê! Aí. O outro fala eu, outro fala chu. Brincadeira, que incentivo, Roberto. hein, rapaz? Caraca. Brincadeira. Os podcasts estão sendo decisivos pra mim, pois quanto mais os escuto, mais tenho a sensação de ter feito a doideira certa da minha vida, viu? Até ela concorda. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ainda não escutei todos os programas, mas todo dia escuto pelo menos um. É o que me motiva, muitas vezes, a deixar o medo de lado e seguir em frente. Vamos ver no que isso vai dar. Nunca é tarde para mudar de área, ainda mais quando a que você está atualmente não te satisfaz absolutamente em nada. Esse Wayne foi por minha conta. Mas sei que o caminho está muito longe de ser fácil. Então, aproveitando, deixo aqui minha pergunta. Vocês chegaram a ter contato na faculdade com estudantes vindos de outras áreas? O que deve esperar? Abração para você. E aí, Adilson, o que ela deve esperar? Deixa eu ler a pergunta de novo. Você chegaram a ter contato na faculdade com os estudantes vindo de outras áreas? De outras áreas. Ah, sim, muitos, bastante. E muita gente mais velha fazendo arquitetura, pelo menos assim que a gente tem contato, né, Rafa? Alguns insatisfeitos com suas vidas profissionais, outros que tinham, entre aspas, como hobby, gostar de arquitetura. Todos sabem quando entram na faculdade que é uma porrada, né, que é uma pedreira. Fazer arquitetura não é fácil, mas apesar disso, pelo menos a maioria das pessoas estão muito satisfeitas e gostam muito do curso, né? Não, eu também acho, assim, arquitetura, design, interiores, essas profissões, assim, que lidam um pouco com esse imaginário, com sonhos e tudo mais, eles são sempre muito atrativos, né? Mas no dia a dia é um curso muito difícil. Após que a Roberta tá tendo essa experiência aí, muitos trabalhos, acredito que
né, diferente de uma faculdade de Direito, né, onde você tem páginas e páginas de leitura, né, você depende ali né, só de você mesmo, da sua concentração. A arquitetura é um curso que você faz trabalho em grupo, depende de habilidade manual, trabalhos que são passados sem uma noção, às vezes, de tempo, né, que demoram para serem concluídos, né. Então, assim, os trabalhos estão sempre em atraso, tem sempre essa sensação de... Mas é porque é um curso muito difícil mesmo, um curso muito intenso. O Eric Rocha fala o seguinte: a cada dia o podcast está mais interessante, com temas relevantes e que agregam demais em nossos conhecimentos. Gostaria de fazer uma sugestão. Para comemorar o podcast número 50, vocês poderiam fazer os melhores momentos dos episódios anteriores. Cara, eu já pensei nisso. Eu não sei se o Rafa já pensou nisso. Eu pensei nisso e fui voto vencido. Não querem fazer os melhores momentos. Tá, Eric, olha então, só. Não precisa esperar não, que não vai ter melhores momentos. Caraca, tá revoltadaço, Rafael, cara. Brincadeira. Caramba. Então, a gente já pensou nisso, sim. Eu acho que vocês podem fazer o seguinte: já que vocês, de repente, querem uma comemoração aí com a compilação de melhores momentos, acho que vocês podem mandar pra gente sei lá, qual o momento de qual cast que vocês acham legal pra botar aí, se for um especial, né? Mas mandem pra gente, além dessas sugestões, as sugestões do, sei lá, no podcast 3 eu achei muito engraçado quando vocês falaram tal coisa, né? É, legal, pode ser uma boa. Aí mandem então, tá, já criamos a campanha, podcast comemorativo, mande um e-mail para contato@arquicast.com. Aí você escreve lá no título da mensagem. Escreve lá, especial Arquicast 50, e aí você cita os trechos que você achou que são muito engraçados ou que são muito interessantes aí. Quem sabe a gente não faz uma compilação. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse 50, ou se vai ser mais pra frente. A gente ainda não decidiu. O Rafael está erradíssimo na conclusão dele de que a gente fechou... Como é que fala? Fechou questão. A gente não fechou a questão ainda. Bem, gente, esses foram os comentários do site. Tivemos alguns e-mails e Adilson, o que recebemos de e-mail? Não, então, o Guilherme Linsmaier, tomara que eu tenha falado seu nome certo, Guilherme. Ele deu uma sugestão sobre, por exemplo, a música de fundo que tava nos casts que pra ele incomoda, assim, e é uma forma da gente, até explicando tecnicamente a coisa toda, Rafael, é o que a gente chama de white noise, seria o ruído branco, porque, cara, áudio, quando a gente grava, sempre tem um ruidinho, assim, ou do ventilador que tá ligado, ou da ventoinha no computador, então essa musiquinha de fundo ajuda a gente a tirar um pouquinho desse ruído e ficar mais agradável pra quem ouve. Mas, cara, se vocês ouvirem, sei lá, uma música muito alta, coisa assim, vocês podem mandar pra gente que a gente tá sempre atento a melhorar. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pro Kazu Maoski. O Kazu Maoski é do Arquipapo. Outro dia eu fiquei conversando com ele a respeito de edição de podcast, cara. Ele foi muito solícito, ele é um cara muito bacana. Fica a dica aí e o agradecimento ao Kazu Maoski pela conversa aí. Legal. Eu acho que tá faltando uma coisa a gente falar, né, não, Rafa? Bem, gente, estamos falando do YouTube, nosso canal do YouTube, enfim, estreou. Já tínhamos um vídeo lá, mas um vídeo meio experimental, uma coisa meio de maluco. Agora temos, sim, um coisa de maluco? Chamado... Como assim, cara? Coisa de maluco, cara, ficar conversando 2 horas de conversa. Uhum. Tá achando que internet é sala de debate? Brincadeira. Agora temos um programinha, Histórias do Arquicast, que a gente pega trechos dos podcasts, tem algum tipo de informação relevante e fazemos uma graphic novel aí. Não é graphic novel? Não pode ser, né? Pode ser, Um slideshow fica feio, né? Fica parecendo que a gente fez um PowerPoint. A gente faz um PPT dessas historinhas. Então, são esses trechinhos de 5 a 10 minutos que a gente faz, pra ser mais divertido também com o cast, pra promover o nosso cast em outras mídias também, e pra galera também, poder mandar pro amigo, mandar pra galera, pra conhecer o Arquicast. Fica mais fácil, de repente, de assimilar aquela informação, né? Então, é o seguinte, as histórias do Arquicast vão sair quinzenalmente, intercalando aí com os podcasts. A gente espera que vocês espalhem a palavra pros amigos, pros que gostam e curtem arquitetura, né? E é isso aí. Não tem mais nada pra falar, não. Então eu vou dar uma de youtuber. Então se inscreva. Agora, vai lá, YouTube. Vai lá, Felipe Neto. Tá. Curta o nosso vídeo, assine o canal. Só procurar a gente lá, youtube.com/arquicast. Tudo certo. É isso aí. Bem, gente, deixa eu controlar esse negócio aqui. Então, bem, agora vocês vão curtir então a entrevista com o pessoal do F-Studio. Espero que gostem. Aí batemos um papo com premiados aí do Casa Vogue na categoria mobiliário. Estamos cada vez mais chiques. Aproveitem, compartilhem, assinem o canal do YouTube e mandem um alô mamãe aí no e-mail. Valeu, abraço! Primeira coisa, talvez, seria vocês
falarem um pouco pra gente como é que vocês se conheceram, da onde nasceu essa parceria, e comentar um pouco de como foi a mudança de vocês saindo de Minas, indo pro Rio, e como que isso transformou o trabalho de vocês. O F-Studio, ele nasceu dentro da faculdade. É uma parceria de amizade e por afinidade. Então, é uma parceria que não é só de amizade, é uma parceria de afinidade, de gosto, da gente acreditar nas mesmas coisas. E essa parceria nasceu no SES, em Juiz de Fora, em 2007. E foi muito bom, foi uma época muito boa e de muito aprendizado. Eu acho que nós três, a gente estava querendo muito se alimentar de arquitetura. E a gente é arquiteto por natureza e por vocação. Então, é uma honra estar com vocês, gente. Que isso, a honra é nossa. É muito amor. Começou no SES, a gente se afastou em determinado ponto, porque cada um tomou um rumo na vida, no meio da faculdade. É que a gente... Foram os primeiros rascunhos. Nesse meio tempo, a gente tendo o Fernando, a gente foi estudar parte da faculdade em Buenos Aires, mas ainda assim a gente estava o tempo todo em contato, juntos, então pensando como seria, né, fazer, como seria para frente. Tivemos alguns ensaios, assim, alguns mini projetinhos, mini coisas assim, de aquelas coisas familiares, os primeiros rascunhos de algumas cagadinhas. Algumas coisas de arquitetura estudante, provando e tal, então foi legal. E o escritório nasceu de uma forma muito natural, assim, sem muita... Foi o resultado de todo esse processo de consciência, né? A gente não esperou muita coisa, assim, a gente só queria fazer algo. Então ele nasceu como Estúdio 3F, a gente foi aprimorando isso para F-Studio Arquitetura. Ao longo do processo, ele foi se transformando em F-Studio Arquitetura mais Design, porque a gente começou a linkar uma coisa com a outra. A gente vai falar um pouquinho disso também, que é sobre o conceito, né? Mas o que aconteceu? Em determinado ponto da nossa formatura, assim, que a gente estava se graduando, né? Cada um da sua maneira, mas a gente estava completando um ciclo da nossa carreira, né? Que é essa parte de estudar. A gente decidiu se unir para fazer alguma coisa. E nesse se unir para fazer alguma coisa, a Bering, que é uma antiga fábrica de chocolates que tem no Rio, ela foi muito importante nesse ponto, porque eu voltei de Buenos Aires, a gente estava meio que sem saber o que fazer, e a gente foi numa festa na fábrica Bering. A gente tinha ideia de vir para São Paulo, né? E a gente foi pro Rio junto. E a gente chegou nessa fábrica, a gente viu um espaço e a gente se imaginou nesse espaço, e quando a gente viu, a gente já estava dentro desse espaço, fazendo obra, quebrando tudo. À primeira vista. E aí, nesse espaço, que foi no segundo andar da Bering, em 2013, a gente se viu desenhando um móvel para dividir esse espaço. E a gente começou como um espaço de co-work. A gente montou uma loja de móveis antigos, que chamava C-Vintage. A gente se associou também à Ângela Brito, que é uma estilista, que é muito amiga nossa. E montamos o F-Studio. Então a gente montou um espaço triplo, com o F-Studio inserido nesse espaço, e com o C-Vintage sendo a fachada desse espaço, o chamariz. Os móveis por si só chamavam as pessoas para entrar no espaço. No início o escritório, então era junto com o C-Vintage, né? Sim, era tudo junto. O C-Vintage e a Ângela Brito. Então, para separar esses espaços, a gente não queria subir paredes, então foi o que o Fernando linkou. Foi o primeiro desafio, né? Que a gente fez umas estantes do piso ao teto com alguns ferros tubulares de uma antiga máquina que a gente comprou num ferro velho em Juiz de Fora. A partir desse ponto, a gente desenvolveu uma estante que ela era do piso ao teto e tinha algumas entradas de portas, alguns vãos, né? Algumas aberturas. Um sistema modular. E esse espaço era o que separava essas três empresas fisicamente. Essa união foi muito importante pra gente, porque foi isso que foi trazendo cliente, foi fazendo as pessoas conhecerem a gente aos poucos, as pessoas pedirem estante igual essa estante que a gente fez. O pessoal começou a ir, começou a frequentar, começou a ter evento. Com isso, com esse espaço na Bering, as pessoas começaram a desejar o que a gente tinha feito lá. E a gente começou a ver a demanda que tem por a procura, né, de móveis, coisas sob medida, coisas que não encontram facilmente nas lojas, ou que tem, como se diz, não é careta, mas porque ainda tá muito buscar uma pegada mais industrial. Sim, alguma coisa fora do que se encontrava. O pessoal pedia coisa, tipo, até enferrujada. A gente olhava, a gente não vai colocar uma estante enferrujada na sua casa. Pois é.
Ou vai. O que a Flávia tá querendo falar é que era muito literal. As pessoas pediam uma coisa literal. Elas viam e queriam aquilo. Aquilo que estava exposto ali, Aquilo né? que estava ali, E a gente, aos poucos, foi conseguindo Receber ali um caminho pro design. Legal. E a fábrica Bering é uma fábrica de toda a estrutura metálica, veio da Alemanha no início do século, foi uma fábrica que chegou de navio, foi uma das maiores fábricas de chocolate do país, é um edifício com uma área de 20 mil metros quadrados. Patrocinadora das Olimpíadas de Moscou. Patrocinadora das Olimpíadas. Foram grandes por muito tempo e fecharam na década de 90, diminuíram a produção, parte foi para Minas. Então esse lugar todo tinha essa história, né? Essa questão industrial, somou a nosso interesse de alguma forma, já vinha de cada um de um contexto diferente, mix assim de inspirações, né? O lugar que a gente estava. A falta de dinheiro também influenciou muito pra gente ser mais criativo. Sim. Eu ia perguntar isso, porque, Fernando, eu não sei se você lembra, uma vez, eu acho que deve ter sido isso, 2013 e tal, a gente se encontrou, e aí eu lembro que você tava lá e você tinha comentado, estamos indo e tal, pro Rio, vamos começar uma coisa lá na Bering. Eu achei aquilo tudo tão, assim, grandioso, sabe? Eu falei, cara, que os meninos corajosos, assim, né? E indo mesmo com a cara e com a coragem, né? Não foi? Vocês não tinham um vínculo já, assim, com um grupo, né, assim, que garantiria, né, a estadia no Rio. Rio de Janeiro é cruel, assim, né, nesse sentido. Mas a gente foi na cara e na coragem, a gente não conhecia muita paixão ninguém. por tudo e pelo lugar. O lugar realmente é um lugar apaixonante. Mas a gente viu a possibilidade de uma tentativa que poderia dar certo e deu, né? E foi uma coisa estratégica, porque, por exemplo, o desejo mesmo inicial nosso era São Paulo, mas existia a questão do deslocamento de Juiz de Fora, que era a nossa base ainda, então Rio e Juiz de Fora fazia mais sentido para um começo. E a gente acabou ficando. Foi isso, assim, a gente teve um investimento muito baixo para começar. A gente juntou R$3 mil de cada um do bolso e com esse investimento a gente conseguiu fazer a obra e pagar os aluguéis no início, e isso foi crescendo aos poucos. E a gente tinha uns projetinhos rolando também que garantia pelo menos o aluguel. Um básico, né? Porque lá na Bering, uma questão também que muita gente procurava era o preço. O metro quadrado era bem barato lá na época. Pra alocar lá, né? Era na época, hoje em dia já não é mais. R$25 o metro quadrado. Então, além de ter tudo essa questão legal de você estar envolvido com artistas e lá dentro tem nomes como Barrão, que é um dos maiores artistas plásticos do país. E fez uma bossa boa, porque a gente teve contato com muito artista plástico, então fez a nossa cabeça também ir para outros lugares. A gente começou a pesquisar outras coisas, a ver outras formas, experimentar outras técnicas. A Bering hoje a gente não está mais lá, mas ela foi muito importante para o nosso crescimento como escritório. Como assim. olhar. Não, porque lá também tem muita mídia assim, espontânea. A gente nunca pagou assessoria de imprensa e essas coisas. As coisas foram aparecendo naturalmente pelo lugar mesmo. Reportagem do Globo, aí vira a Semana de Design Rio, começou a ser realizada lá. A gente começando a participar desses eventos, aí as coisas começaram a acontecer, né? O famoso networking. Exatamente. E vocês estavam também, né, no lugar certo, na hora certa, né? Perto das pessoas, né? E também com toda a vontade, assim, né? De fazer, né? Então, é uma sinergia, né? Legal, muito legal. Tem uma coisa engraçada, quando a gente foi pro Rio, pra Bering, a gente alugou uma casa em frente à Bering. E a gente ficou 1 ano em frente à Bering morando e dedicando ao nosso espaço, né? A fazer aquilo dar certo. A vontade foi o mais importante, porque dinheiro não tinha muito, mas a gente ficava o dia inteiro lá. Às vezes até banho a gente tomava na Bering. Pois é, mas isso aqui é incrível também, porque às vezes falta demanda, né? Assim, às vezes a coisa começa morna. E chegaram a ter isso, assim, até algum período em que não tinha muita produção, não que estivesse ganhando dinheiro, entende? Mas que tivesse, de fato, ocupação, assim, direto, né? A gente passou por um bom tempo sem muita demanda. Só que estar longe de casa e
tentando produzir algo e arrumar cliente, essa coisa toda assim na Behring, fez com que a gente tivesse um pouquinho mais de força e a gente começou a desenvolver coisas. Eu acho que talvez até essa falta de demanda na arquitetura fez a gente ir um pouco pro mobiliário, porque nos momentos que a gente não tinha tanta demanda de arquitetura, a gente começou a desenhar móveis, mas a gente também, ao mesmo tempo, tentava habitar esses móveis, entrar dentro deles e transformar isso em escala arquitetônica. Então, esse jogo que a gente foi criando e invertendo as escalas, alterando as proporções das coisas, isso foi um pouco no nosso momento de ócio, porque nessa fase de não ter tanta demanda de arquitetura, porque no Rio a gente chegou sem conhecer ninguém. A gente conseguiu, o primeiro projeto no Rio que a gente conseguiu foi um tio de uma amiga minha, tinha um apartamento lá no Recreio, foi um super perrengue fazer. Foi a primeira, e a gente morava ali no Santo Cristo, né? Muito perrengue, mas assim, ajudou um pouco a gente não tinha muita demanda de arquitetura, isso fez a gente começar a pensar em móveis, e produzir móveis e colocar lá no nosso espaço, porque a gente já tinha um espaço, então por que não testar? E esses testes, a gente colocava uma mesa, colocou um sofá, as pessoas começaram a pedir orçamento. Isso foi linkando a gente a arquitetos. E outra coisa legal que também começou a gerar um apartamento que a gente fez em Leblon. Uma cliente comprou um sofá anos antes no C-Vintage, um sofá antigo. Então, o C-Vintage abriu portas, porque enquanto a gente não tinha trabalho para mostrar como o F-Studio, nem arquitetura, nem design, a gente pelo menos tinha um espaço muito interessante para as pessoas conhecerem. Elas já percebiam que também era arquitetura. Então, isso foi um link legal. Alguns clientes vieram por meio do C-Vintage. E a pessoa, vocês são arquitetos, você não desenha um negócio pra mim, vai lá na minha casa pra ver alguma coisa. Acho que foi meio que a gente acontecendo. Também, na época, a Bellubo e as sócias dela tinham um escritório na Behring também, né? De imobiliário, a parte de imobiliário dela, né? De mais residencial, porque ela separou nessa época, a Bibo fazia mais comercial. Então, assim, elas deram gente no começo pra entender até como cobrar. Com quem fazer. Então, assim, isso foi legal, a gente teve esse apoio. A Mariana, que é sócia da Bel, eu lembro, assim, no início, a gente ficou amigo, e eu lembro de eu pedindo pra ela, pelo amor de Deus, vários contatos, assim, fala uma mão de obra, indica, olha meu contrato pra mim, ver se é isso mesmo. E você é bom de pedir, né, Fernando? Você é muito bom de pedir. Super pidão. Sou pidão. Isso é fantástico, isso é uma qualidade, com certeza, não tenho dúvida. Eu não tenho muita vergonha de falar que não sei ou que a gente não entende alguma coisa e pedir ajuda. Exatamente. Por isso que o RP do escritório é o Fernando. Graças ao Fernando. Mas assim, um pouquinho da personalidade de vocês e como que isso, de alguma maneira, reflete no escritório, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, mas dando a minha visão, assim, a Flávia é mais tímida, né, Flávia? Pra ela falar alguma coisa, você tem que puxar ela num canto, sem chacoalhar mais um pouquinho. Deve ter mudado, né? Agora ganhando prêmio, dando entrevista todo dia, subindo no palco com o Paulo Mendes da Rocha, já deve estar mais saidinha. Ela deu um beijo no Paulo Mendes da Rocha lá. E o Felipe também é mais discreto, né? Sim. Mas eu sempre acabo sendo o que fala, porque os dois jogam o microfone pra mim. O Felipe é mais fotogênico, ele é mais simples. Aí é melhor ele falar do que eu. O Felipe tem essa cara, esse jeitão que tá na moda, assim, né? Pois é. E isso reflete no trabalho de vocês como? Vocês têm uma divisão de tarefas, assim, de alguma forma? Na produção mesmo? Queria ver um pouco, assim, da personalidade de cada um no dia a dia, do escritório e a questão da produção mesmo, da execução. No escritório, eu acredito que a gente convive muito, muito junto, né? Nós trabalhamos juntos. No Rio temos uma casa que a gente está o tempo todo e somos complementares, eu acredito. A Flávia, do meu ponto de vista, eu diria que é o controle, que se não existisse a gente estaria descontrolado. Então ela controla, ela organiza e, tipo assim, puxa o pé nós quando a gente viaja demais. E o Fernando, eu diria que é a pessoa que realmente lida com clientes, que faz a propaganda, que negocia bem, que desenvolve. E eu fico ali entre um e outro complementando isso. Quanto à produção, quando a gente fala de arquitetura, nós desenvolvemos o projeto completo, acompanhamos obras, mas a gente não executa. E aquele projeto, inclusive, que o Fernando falou no começo do Recreio, foi um projeto que a gente
experimentou fazer os executores e foi uma loucura pensar em administrar todo o processo. A gente viu que não era pra gente, a gente era o lado mais do projeto. Enfim. Já no design, eu acredito que a gente, desde o começo, a gente começou na fábrica, com um pequeno espaço em Juiz de Fora, uma serralheria. Todo o nosso processo, ele de design, a gente trabalha não só no processo de projeto, mas sim no lugar, o que continua acontecendo até hoje. A produção é toda por nossa conta. Agora a gente está deixando de terceirizar a mão de obra de marcenaria e está começando a montar a nossa própria marcenaria. Então, assim, totalmente fazer e experimentar, entendeu? É mão na massa, é a gente junto. Quando a gente pensou em usar concreto no mobiliário, foi dentro do escritório, a gente virando massa. Então, tem essa questão da gente estar totalmente ligado ao processo como um todo, né? Aí tem peças que são personalizadas porque é a gente que faz. Então, assim, esses pigmentos em concreto, essas coisas que a gente começou a experimentar, na hora de produzir, era a gente que tinha que estar lá junto produzindo. Na Behring foi onde a gente começou a testar as coisas. A gente era meio louco, a gente virava concreto dentro do escritório, botava para secar do lado de fora, assim, na Behring. Tinha cliente mais louco ainda que comprava, então... Deu certo. Mas a nossa produção mesmo é em Juiz de Fora. Isso. A gente tem um escritório no Alto da Boa Vista hoje. E a produção da parte de móveis é feita em Juiz de Fora. E agora, assim, imagino que vocês têm um plano, assim, com o aumento dessa escala, das demandas, a visibilidade toda que agora vocês vão ganhar ainda mais, né? Já ganharam, estando lá na Behring, e o processo de vocês ser bem, assim, exposto, né? Todo o processo de criação de vocês é muito exposto. Acho que isso talvez, né, um dos grandes valores do trabalho, assim. Na medida que essa visibilidade vem, há uma tendência de um aumento de escala. Vocês já pensam, já se programam com isso? Nossa, como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente aumenta a produção? Isso é uma preocupação corrente, assim, ou é uma coisa que vocês vão pensar na medida que as demandas forem aumentando? Não, isso é uma coisa que tá na nossa cabeça o tempo inteiro, e a gente discute isso muito, porque assim, as coisas foram acontecendo. Até a gente ter uma demanda razoável, a gente não tinha fábrica, não tinha um CNPJ de móveis, a gente tinha um CNPJ de arquitetura, mas essa experimentação dos concretos fez com que um arquiteto visse essa mesa e ele especificou para um hotel. Isso foi em 2016. E aí, em 2016, esse arquiteto, que é o Jean Dejuste, foi um arquiteto francês, muito gente fina, ele especificou essas mesas para um hotel, que é o Lapa 55, que é um hotel na Lapa. Isso aí, quando a gente menos esperou, assim, ele pediu um orçamento de 108 mesas de concreto, 30 criados, não sei quantos banquinhos, não sei quantas mesas. Ele fez um pedido alto, né? Pediu um orçamento de muita coisa. E a gente passou o orçamento para ele sem acreditar muito, assim, falou, vou mandar. Manda aí, né? E aí passou, sei lá, 2 semanas, ele depositou metade do dinheiro na conta da Flávia. Tipo, uma coisa assim. Foi aquela loucura que a gente falou, não pode. Tipo, tem que... Aí a gente teve que ir no banco, a Flávia tirar o dinheiro, botar na conta certa. Tipo, e o medo da resposta. A gente teve que fazer tudo. Aí sim a gente começou a ter noção de que a gente teria que criar um novo CNPJ, profissionalização de produção, fazer tudo com um certo padrão. Apesar de não ter um padrão, assim, a cada mesa é de um jeito, né? A cada mesa é pigmentada de um jeito, fica de uma forma, mas assim, todas do mesmo tamanho, todas com a mesma forma, todas com as mesmas estruturas, com os mesmos pés de caixa, com a caixa, a embalagem, como que vai transportar. Então, isso fez a gente pensar numa escala maior. Nesse momento de 2016. Tinham que pensar na cadeia toda, né? Não só no objeto, não só naquilo que era a essência do trabalho de vocês, que era o design, né? E aí vocês tiveram que ampliar para produção, né? Sim, porque até então a gente trabalhava, nesse momento a gente já tinha uma linha de mobiliário, só que era tudo terceirizado. Então a gente não tinha, de fato, essa produção própria. E com essa entrada de recurso, que foi uma entrada de recursos boa, e fez a gente montar a Estúdio F, que é um outro CNPJ, que é uma outra empresa, que é só indústria, a produção de mobiliário.
Indústria e comércio de móveis. E a gente pode fazer também instrumentos musicais. Tá lá. Mas nunca fizemos. Mas mantém o CNPJ de projeto, né? Do Estúdio de Arquitetura, porque vocês continuam trabalhando com arquitetura também. Isso, esse é o do Rio. No Rio a gente tem a F Studio Arquitetura e Desenvolvimento de Móveis Limitado. E em Juiz de Fora a gente tem a Estúdio F Móveis Limitado. Entendi. Então a gente tem 2 CNPJs, um do Rio e um de Minas, que é exatamente isso da produção. Então a venda é feita pela Estúdio F. E a nota já sai direto de Juiz de Fora e o produto sai de lá também. Uma curiosidade, assim, com relação ao processo, assim, né? Os 3 têm formação em arquitetura, né? E quais foram os obstáculos, assim, que vocês encontraram na hora? O Felipe falou que ele é mais responsável aí pelo detalhamento, por isso. Vocês encontraram algum obstáculo, assim, no desenvolvimento mesmo, assim, do tipo de programa que usa? Como pensar isso numa escala de produção? Sendo que, né, a formação de vocês não é na área de desenho industrial. O que vocês tiveram que meio que aprender sozinho, assim, aprender na marra, assim? Teve alguma coisa, teve algum momento, assim, que vocês falaram, bem, com esse tipo de software que eu tenho que trabalhar? Conta um pouco pra gente aí como é que foi essa transição, assim, do objeto arquitetônico pro objeto mobiliário. Eu acredito que, como conceito, é um pouco do que o Fernando falou antes, da gente pensar em trabalhar com escalas diferentes, mas aplicar princípios e pensamentos arquitetônicos. Mas quando a gente vai para a questão de realmente fabricar, o que facilitou nesse processo de, por exemplo, a gente não ter uma formação mais específica nessa área, apesar de eu acreditar que a arquitetura deu uma base muito boa pra gente, foi a questão de estar na produção. Os nossos pais, eles apoiam na produção. Meu pai, ele a vida inteira mexeu com guindaste, guincho, coisas industriais, então ele tinha uma oficina, foi onde a gente começou, ele tinha equipamentos ali e uma criatividade para utilizar esses equipamentos, então a gente chegava ali com desenhos e provava os desenhos e as dificuldades, as limitações aconteciam ali naquele momento, então a gente tinha que resolver. Então acho que a questão técnica foi de experiência mesmo, de curso, a gente específico. Eu fiz um curso em São Paulo de alguns meses, 2015, na Escola São Paulo, que era um curso de design de imobiliário, mas o resto é aprendizado mesmo nosso e a gente aplicando o que a gente tem da arquitetura, né? Da escala maior, da escala menor. Tinha uns amigos malucos na Behring também, que tipo Vinagre, lembra do Vinagre? Sim. O Vinagre trabalha com cenografia e essas coisas, e ele adorava ficar lá com a gente. E aí uma vez a gente falou, vamos fazer uma poltrona, e pegava a solda, a gente fazia lá mesmo. Isso foi bem legal, assim. Teve alguns parceiros que experimentaram com a gente. Não só como Vinagre, mas temos vários amigos que se tornaram parceiros de pensamento, como a Tati, que é uma amiga nossa que trabalha e estuda cores. Então a gente... Beijo, Tati. A gente desenvolve junto com ela, a gente pensa sobre isso, a gente estuda pessoas que estudaram isso. Acho que tanto na arquitetura quanto no mobiliário precisa de tempo. E é difícil a gente entender isso, mas depois que a gente entende, a gente aceita. Quando a gente entendeu que as coisas precisam de um tempo, chegar ao potencial máximo delas, isso facilitou muito. Então, assim, a gente começou num processo de desenvolvimento de algumas peças de mobiliário, mas com o tempo essas coisas foram evoluindo. Acredito que o tempo, tanto da maturação das ideias, até mesmo de vocês encontrarem os processos mais adequados para cada coisa. E é um exercício que a gente da arquitetura não consegue lidar muito. A gente é muito ansioso, a gente quer ver as coisas prontas rápidos. Os softwares nos mostram as coisas de uma maneira muito rápida, né? Os programas estão aí para deixar as coisas materializadas de uma forma muito rápida. Mas quando você vai para o objeto real, realmente essa percepção de vocês é muito legal, muito bacana. Então, eu tava falando isso porque eu tinha me perdido, mas agora eu me encontrei. A gente foi desenvolvendo algumas peças de mobiliário e a gente foi sentindo do público também uma certa demanda por mesinha, por banco. E aí a gente desenvolveu um banquinho com a estrutura do banco URB de hoje, né, que é o nosso banco, mas ele era moldado em concreto. A gente usava uma tampa de uma lixeira, desses tambores de lixeira, sabe, para moldar um banquinho. E por um tempo a gente fez o banco dessa forma. Mas esse banquinho, ele precisou de um tempo. A gente passou um ano e meio, assim, a gente já tinha esse banco com essa estrutura e a gente foi aprimorando a ergonomia, né? A gente começou a ver qual seria a
a altura certa para o joelho, para sentar, como que isso ficaria legal. E um belo dia, assim, a gente tinha feito uma vitrine de bloquetes na Behring. A gente encheu a Behring de bloquetes no chão, como piso mesmo, aquele bloquete sextavado. A gente botou um bloquete em cima por algum motivo e quando a gente viu, já era... A gente tá trazendo a cidade pro design, pro mobiliário. Então, muitas pessoas falam, mas é pesado... A gente fala, é a característica. É isso mesmo. O bloquete não pode ser um molde imitando um piso. Ele tinha que ser o piso. Isso era o conceito dele. E aí muita gente pergunta, fala, vocês fazem esse bloquete? Vocês fazem de outra cor? Não, a gente compra da empresa que pavimenta o chão. Ele é um deslocamento mesmo. Ele tem as propriedades dele, são... características, né? Importantes. São essas características. O peso faz parte. Peso. Eu achei o nome perfeito, porque ele é de fato muito, muito urbano, né? Assim, é a cara da cidade mesmo, né? Ele é lindo, ele é uma das minhas peças preferidas. Acredito que deve ser aí uma das que mais vendem, né? Quais vendem mais? Já tem isso? É o Banco Urb. É o Urb, disparado. É o Urb mesmo. Deve ser também, mas banco também vende mais que stand, provavelmente, por questões de preço também, né? Então, a gente tem essa coisa também muito forte, porque a gente começou muito novo e a gente sempre desejou coisas em lojas, em espaços e viu peças que a gente nunca pôde ter. Então, assim, os princípios que a gente tenta aplicar é ter sempre coisas acessíveis no nosso escritório. Então, assim, o Urb, ele é a peça mais acessível que a gente tem hoje e ele tem um valor que ele pode ser... A gente começou vendendo ele a R$250, né? Ele custava R$250 em 2014 e hoje ele tá na faixa de uns R$400, 400. Mas assim, é uma peça acessível, porque a pessoa, até nas lojas, né? Quando a gente vende em algumas lojas em São Paulo, no Rio, na internet, a gente tenta colocar o mesmo preço em todas as lojas e é o preço que a gente aplica. Então, assim, ele tem esse valor, ele custa R$440, não é isso? R$440 em qualquer lugar, comprando com a gente ou comprando em uma loja. Com frete incluído. Por exemplo, numa loja a pessoa consegue dividir de 10 vezes, pagar R$40 por mês, entendeu? Então, assim, é uma peça que eu gostaria de ter enquanto eu era estudante e eu poderia ter, porque pagar é barato, então é acessível. Agora, temos também peças que são mais caras, mas aí é porque... Pelo próprio custo, né, da peça. Nosso processo artesanal também acaba onerando mais, né, no valor final da peça. E pelo valor artístico também, né? Claro, né? Da peça. A estante plana, que é essa peça que ganhou o prêmio, ela tem uma complexidade no olhar e também na produção. E tem uma mistura de materiais. Ela talvez seja a peça que mostre mais o que o F-Studio aos usos. Pesquisa, de composição. A estante plana, ela tinha uma das prateleiras em vidro. Só que a gente... teve uma dificuldade muito grande de fazer o vidro chanfrado e ficar do jeito que a gente gostaria, que seria incolor. Todos ficavam verdes. Aí a gente decidiu fazer em madeira. A gente mandou essa estante para uma feira no ano passado, que é a AMAD, que chama Mercado Arte Design. Acontece aqui em São Paulo, né, no pavilhão da Bienal no Ibirapuera. E é uma feira muito bacana, porque é uma feira de experimentação. E é uma feira que tem uma curadoria muito boa, focada na experimentação e em novos designers. A gente apresentou a estante em 3D. A gente mandou, quando a gente recebeu o convite, a gente mandou a estante em 3D com uma prateleira em vidro. Mas aí ela chegou lá sem uma prateleira em vidro. Ela estava em transformação, Mas ela ficou... Eu acho que o vidro talvez fosse um pouquinho demais nela. Eu não consigo ver o vidro nela. Devaneio. Não sei, né? Às vezes é aquilo, o móvel é o que ele é mesmo, que vocês estavam falando, né? Ele também tem um limite, né? Tem um tempo e tem um limite. Às vezes a gente acha que não acabou, já acabou, né? Já tá pronta. Exatamente, aí é legal. É exatamente isso que você falou. Né? Não, e ela é uma peça muito legal, ela é muito bacana, assim. Ela é muito complexa, eu acho, estruturalmente também, não? Ela é muito simples de montar e desmontar. Mas ela tem, as pessoas também têm essa impressão da complexidade dela. Ela se desmonta inteira, ela é toda parafusada. E as madeiras, elas têm um rasgo embaixo delas que encaixam nas estruturas que ligam um ferro ao outro. Então a madeira, ela auxilia no travamento. No travamento e na estabilidade da estrutura. Exatamente. E ela é solta, fica um tampo solto. Na hora que ela encaixa, tem algum pino, alguma coisa? Não, é solta. A madeira, né? Ela encaixa em alguns pontos e quando ela desce,
ela fica toda travada. É porque a estrutura dela tá inserida na madeira, né? Então você tem uma sensação de flutuar, né? Eu fico olhando pra ela assim, me vem várias imagens na cabeça, assim, bem bacana. Tem uma coisa de Sérgio Rodrigues, da Poltrona Mole, com aquele corinho ali, uma proporção do Beckington, é muito bacana, assim, é uma soma, assim, é um devaneio meu, né, mas assim... Tem muito do móvel moderno brasileiro, que é Geraldo de Barros, Jean Gilon, Sérgio Rodrigues, Lina Bobardi, esse lance dos grandes vãos, e ao mesmo tempo tem muito do Corras, daquela biblioteca de Paris. Quando você começa a pensar nos cheios e vazios. Ela veio de uma loucura nossa de arquitetura mesmo. A biblioteca de Paris foi uma grande influência pra gente desenvolver a estante. Você diz a do Corras. A do Corras, isso. Você está falando aquele que foi só um projeto não executado, né? Exatamente. Mas os croquis iniciais tem muito disso. A gente registra muito as coisas, mas a gente não tem o costume de botar para fora. Mas assim, a gente está sempre filmando, fotografando, desenhando, produzindo pequenas maquetes de minutos, né? Depois elas vão embora, mas a gente busca registrar sempre as coisas, mas hoje em dia a gente tira foto e eu nem sei mais onde estão as coisas, porque... A gente tem essa ideia de fazer mais vídeos como esse, porque eles falam ali, você vê ali o processo da gente fabricando móveis, tem ali a gente derrubando as paredes do espaço na Bering, tem a gente viajando. Na Bauhaus tem uma coisa muito legal. Quando a gente vendeu as mesas para esse hotel, o lucro que a gente recebeu, a gente investiu numa viagem. A gente pegou todo o lucro e a gente viajou por 33 dias para a Europa para conhecer tudo que a gente queria conhecer de arquitetura e fazer uma imersão mesmo. Foi muito legal porque a gente tem uma influência muito forte da escola alemã, então ir à Bauhaus foi uma coisa emocionante para nós três, ainda mais juntos. Então, assim, a gente tinha amigos que estudavam lá em Dessau, então receberam a gente como estudantes, isso foi muito legal. A gente entrou lá como estudante, assim, sem entender nada que ninguém estava falando, mas... Foi ótimo. E outra coisa que eu acho que vocês têm, que é muito bonito também, é uma sugestão aí pro pessoal conhecer um pouco mais. Eu não sei nem se é aberto, tô falando isso aqui agora, não sei. Os perfis de vocês, assim, de Instagram. Eu não sei, acho que eu sigo tudo. É aberto, né? Vocês trabalham muito com foto, assim, é um tipo de registro que eu gosto demais também, né? E são fotos lindíssimas, eu acho que são, assim, servem tanto como, no meu entendimento leigo aqui também, mas por inspiração, no valor da própria fotografia, do ângulo, aquela visão arquitetônica, mas na hora que a gente vai ver o trabalho de vocês, isso está tão refletido, sabe? Assim, eu acho que tem o link é tão natural, né? Que eu acho que merece também, para conhecer um pouco mais sobre cada um, acompanhar esses registros imagéticos que vocês fazem em tudo, né? Na calçada ali do lado, esperando, não sei, não precisa estar em Bauhaus, né? Em qualquer lugar. E cada um tem o seu, né? A própria edição da foto te ajuda a perceber um monte de camada ali que você pode jogar, né? Eu acho que isso é um exercício, assim, fantástico. Eu também gosto demais. E acho que vocês são um excelente exemplo disso, assim. Explorem isso mesmo. Eu, pelo menos, sempre me inspiro. Eu acho o trabalho de vocês, de fato, muito, muito coerente, assim, e com muita personalidade, muita identidade e muito novo, né? Eu acho que é difícil você ter uma identidade logo tão rápido, assim, né? Eu acho que e vocês têm, né? Naturalmente vocês têm. Na arquitetura também, né? A gente dá uma passada, assim, pelos projetos e tal. Eu acho os projetos também de interior, aqueles mais sutis também, tão legais, assim, né? Tão bonitos. E como é que é, assim? Vocês ainda continuam com aquele mesmo tesão também na arquitetura ou vocês já estão todos mais para designers, assim? Ou não é a ideia? A ideia é continuar exatamente nesse equilíbrio aí? Não, a ideia é continuar no equilíbrio, a gente fazer as duas coisas. A gente busca não pegar muitos projetos de arquitetura, a gente tenta trabalhar sempre com 3 ou 4 assim, em andamento, e a gente faz muito interior, né? A arquitetura é uma coisa muito difícil de se fazer, porque no Rio já tem muita coisa construída, os grandes escritórios já fazem a parte de construção, né?
Não, e até também a questão de não pegar muito projeto é porque não tem muito tempo que a gente só eram nós 13. Agora a gente tem 2 arquitetas trabalhando com a gente, gêmeas arquitetas. Ah, é? Maravilhosas, que começaram com a gente como clientes, elas compraram uma estante, e aí um dia a gente abriu vaga para estágio e elas se candidataram. Uma se candidatou, entrou, e depois a irmã. Então tem a Maíra também, a gente tem o Léo, a Thaís também como parceiros em alguns projetos. A gente tem, assim, pensamentos de evoluir nesse sentido. E aí eu acredito que a produção na arquitetura vai aumentar também em quantidade. E acaba que, pela questão dos móveis, da estética dos móveis, muitas pessoas já procuram a gente querendo aquela estética. Então, é muito difícil alguém vir procurar a gente sem ter visto alguma coisa nossa, entendeu? A gente fazer um projeto que a pessoa não estava esperando, ou algo do tipo. A gente não tem medo da escala, porque a gente no momento está fazendo uma produtora que tem 200 metros quadrados e também está fazendo um ateliê de 15, uma cozinha de 20, um apartamento de 80. Então, assim, é mais interessante pra gente que a gente tenha a ver, né? Que tenha a ver o que a pessoa quer e que ela tenha a ver com o que a gente faz, do que a escala em si. A gente já fez exercícios de edifícios, né? A gente tem no site até alguns edifícios que não foram construídos, que foram exercícios mesmo que a gente se propôs a fazer. É isso. Eu não sei se eu gostaria de fazer um hospital. É igual o Lúcio Costa que fazia isso, né? Na época que ele era mais jovem, ele não tinha projeto, ele fazia um monte de projeto sem cliente, né? Exatamente para treinar, para exercitar, assim. Ele ficava fazendo projetos completos sem clientes. O primeiro ano na Behring foi muito de exercício. A gente fez esses edifícios nesse primeiro ano, né? A gente desenvolveu do estudo preliminar a um pré-executivo. A gente tem no aeroporto também terrenos assim que a gente conhecia ou que era de alguém da nossa família. E a gente pegava aquele terreno, fazia uma pesquisa em prefeitura e desenvolvia um possível projeto, né, explorando o máximo daquele lugar, daquele terreno. Só falta o cliente, né? Só falta o cliente e investidor. Só falta o investidor. Só falta o investidor. Se tiver algum investidor aí. É verdade. Você tem que colocar no site. Falar, ó, estamos te esperando. Esse aqui está te esperando. Nosso processo lá na fábrica, a gente conseguiu produzir muita coisa de projeto dentro da fábrica e de projeto... Como é que fala, assim? A gente executou muita coisa na fábrica, então, assim... A gente, nesses projetos que o Fernando tá falando da Behring, a gente precisou tentar voltar com algumas características originais do edifício. Então, lugares que já tinham perdido a característica, já tinham subido paredes onde eram janelas e vãos, a gente voltou ao original. A gente entrou lá em 2013 e a gente conseguiu influenciar muita gente que entrou depois. Então a gente acabou ficando até amigo da família, porque lá é de uma família Barreto. Acho que a Behring tá mais legal, tá mais ventilado, tá com mais luz. De alguma maneira a saída de lá deve ser um pouco também... nostálgico. E a expectativa para trabalhar em outro lugar, assim, para estar só lá no Boa Vista. Isso, vocês sentem assim que é um novo passo? Vocês acham que estão entrando numa nova era aí dentro da produção de vocês? Ou não, vocês veem como uma continuidade natural? Gradativas. Sim. A gente, enquanto estava na Behring, a gente já tinha essa casa no Alto da Boa Vista. E gradativamente a arquitetura foi ficando mais no Alto da Boa Vista e o mobiliário foi ficando mais na Behring, até que uma coisa foi puxando a outra e a gente acabou saindo por uma questão de logística e estratégia, né? Foi uma estratégia que a gente teve. Mas eu acredito que tá fazendo uma trajetória. Fogo na gente de fazer reforma, de mudar, de estar o tempo todo em movimento. Então, assim, eu acho que não vai demorar muito pra gente fazer uma outra... O Felipe já tá falando que a gente vai sair de lá, tá vendo? E outras capitais? Vocês já pensaram, ventilam isso, outras capitais? Eu sou nascido em Salvador, mas a gente tem essa coisa de... A gente não é apegado, assim. Então, acho que todos nós, né? A gente já conversou sobre isso. A gente gostaria de ter uma experiência em São Paulo. Acho que São Paulo é um lugar interessante pra gente ter uma experiência de trabalhar aqui. De vida, né? E tudo. Mas mantendo as raízes no Rio,
Com certeza. Eu acredito que se a gente fizer um movimento para cá é no sentido de ampliação e não de fechar uma porta para abrir outra. Ampliando os horizontes, né? Mas não fechando os atuais aí, né? Até porque a maior parte do nosso cliente hoje de design, ele está aqui em São Paulo. A maior parte do que a gente vende é para cá. O design, ele não tem tanto isso, né? Uma relação específica com um lugar. Ele me parece que ele circula bem em diferentes regiões, né? Assim, igual você tem, sei lá, alguns designs são tipicamente mineiros, né? Assim, ou uma linguagem, né? Ou muito inspirada aí na questão de Minas, né? O Rio de Janeiro, às vezes, também pode ter alguma característica. O de vocês, eu acho que ele circula bem aí por qualquer lugar. Pelo menos esses 3 aí do nosso, né? Que a gente conhece bem, né? E são tão diferentes, São Paulo, Rio e Minas aí, né? Eu também pro sul do país, pra Blumenau, Nordeste. pro Nordeste, até Brasília também. A gente já teve algumas vendas pra lá. E as vendas nos sites são legais, assim, tem um movimento interessante. Não, o site funciona bem. A gente está até refazendo o nosso site, porque hoje a gente não tem e-commerce. A gente tem um parceiro, que é uma loja virtual, chama Buban, e eles vendem muito pra gente banquinho. Banquinho é um cargo-chefe e vende bastante, mas a gente está transformando o nosso site num e-commerce, porque realmente é interessante a gente poder vender tudo, né? Por uma página nossa, que a pessoa lê toda a nossa história e consegue estudar e ver o que a gente é, né? Então a gente está nesse processo. O nosso conceito de mobiliário é fazer com que cada peça que a gente desenvolve possa ser usada e significada pela pessoa que está comprando ela. Ela não tem um ambiente fixo para ela estar. Até a estante Dots, por exemplo, que tem 3 modos, ou a pequenininha, ela pode ser usada na cozinha. A gente tem na cozinha do nosso escritório, tem cliente que tem na sala, tem gente que tem no quarto, tem gente que tem no banheiro. Então, assim... Uma hora tá na sala, uma hora resolve mudar de lugar. Vai mudar. Eu moro em um apartamento alugado, vou mudar, o que eu faço com essa estante? Pô, dá para usar em qualquer lugar, você consegue desmontar. Alô? Oi. Tá movendo. Então é muito isso de a gente tá evoluindo, né? O processo ele continua, não acaba. A gente cada vez mais a gente quer que essas peças sejam acessíveis. A gente tem essa preocupação de sempre passar pela porta, de sempre, sabe, de entrar no elevador, de ser fácil de montar no ambiente, de ser fácil de ser desmontada, de ser fácil de ser transportada, de ser fácil de ser remontada. Podemos ir para as dicas? A gente comprou 3 livros aqui em São Paulo ontem. Legal, fala os títulos. Geral. Aí você fala assim, eu não li, mas a minha filha leu. Eu não li, mas eu fiquei sabendo. Mas a minha filha leu, gostou. A gente comprou lá no Sesc 24 de maio. É uma dica de um lugar para visitar. É uma dica. Isso, legal, pode ser. Sesc 24 de maio tem um almoço legal, com preço bom. Paulo Isso é Mendes incrível. sendo maravilhoso na arquitetura e no design. E todos os pavimentos, cada um tem um uso diferente, todos estão sendo usados o tempo inteiro. Ontem saiu a premiação do Pritzker, né? E quem ganhou, vocês viram isso? Balkrishna Doshi. Ele venceu o Pritzker e eu conheci algumas imagens do trabalho dele, mas não conhecia a obra dele profundamente. E já teve um documentário feito em 2009. Isso em 2009 ele já tinha 80 anos. Então ele tá bem velhinho, na verdade, hoje. Já tem mais de 90. São 8 capítulos, assim, de no máximo 10 minutos, que falam um pouco sobre a obra dele, sobre o trabalho. Então a gente deixa o link no post lá, que é bem interessante. É um bate-papo sobre a vida dele, sobre a visão de mundo dele, da perspectiva de um indiano que vai trabalhar com arquitetos aí, ele trabalhou com Le Corbusier, com Louis Kahn, e como que depois ele voltou e transformou a maneira de dispensar essa arquitetura moderna com viés aí da cultura da Índia. Muito legal, muito bacana. Legal saber que tem um documentário. Olha, eu tenho mais uma dica. Eu vi umas dicas na Casa Vogue e eles estão listando 40 mulheres da área de arquitetura e criação. E aí, entre elas, temos Nina Bobardi, Tina Boeri, Florence Snow, Lota de Macedo Soares,
Ray Imes, Zaha Hadid, e tem mais 40, aí vocês olham lá. Lili, sua dica. Eu vou indicar a série que eu tô assistindo agora, que eu tô adorando, mas não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Mas é o tipo de humor que eu gosto. É o Fargo. Excelente, assim, né? Ela é inspirada no filme, né? Ela retrata na primeira temporada a mesma história ali, né? Só que com outros atores e tal. E depois tem outras duas histórias, mas com aquela mesma característica, aquela coisa de crimes meio bizarros naquela região também bizarra, que é gelo, né? O tempo inteiro. Eu não acabei de ver ainda, não sei se vai assim até o final. E com aquele humor negro, com aquela acidez ali, né? Típica, assim, dos irmãos Coen. Então, eu tô adorando, então indico. Vale a pena. Então, gente, muito obrigado pelo esse bate-papo. Parabéns novamente. O trabalho de vocês é muito bom. Muito sucesso aí pra vocês. Mais do que vocês já estão conquistando. Pra vocês também, o ArchiCast é muito legal e é uma coisa... Continuem promovendo. Frente. É incrível. Obrigada. E meus parabéns mesmo, né? Eu acho que o prêmio vem coroar uma produção que é realmente muito diferenciada. Vocês sempre foram, sempre se deram bem. Também continuem assim. É bom ver vocês crescendo aí e conquistando. Obrigadão, viu? Muito obrigado, gente. Beleza, Rafael, Bacana. Você tem que finalizar, né, também. Você tem que fazer aquele... disso, agora eu sou o host. Bem, então, finalizamos aqui. Então, daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Não sei que horas que vocês vão estar escutando. E até mais. Falou, Tchau, gente. tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.